Olá, bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os contratos de farelo de soja na China que apresentaram alta recorde. Vamos comentar também sobre as exportações do agro brasileiro. Vamos conversar sobre as vendas de milho da safra de verão 2021 no centro-sul do Brasil. E vamos falar da demanda mundial que está crescente pela oleaginosa em virtude da retomada da produção e consumo de proteína animal no mundo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre contratos de farelo de soja na China que apresentaram uma alta recorde. Segundo a agência Reuters, os contratos de farelo de soja na China apresentaram alta recorde nesta semana, em um reflexo de preocupação com a safra na América do Sul, atingida pela seca, além de um estreitamento de oferta no mercado chinês. A preocupação no país é que os preços das matérias-primas podem elevar os custos de suínos no mercado chinês. O mercado futuro do farelo de soja, negociado na Bolsa de Dalian, subiram para 3.792 ienes, cerca de 596 dólares por tonelada nesta semana, no preço mais alto já registrado em uma alta de 13% em relação ao feriado do Ano Novo Chinês. Em síntese, os fortes preços internacionais da soja, juntamente com os preços domésticos do farelo de soja, pressionaram as margens de esmagamento lá na China, em que a maioria das indústrias enfrentou fortes perdas no final do ano. As margens se recuperaram para território positivo este ano, mas permanece bem abaixo da média do longo prazo, sufocando novas compras de processadoras. Aqui no mercado interno, os fretes já subiram 14% e falta caminhões para entrega. Em média, lá no Paraná, estes subiram cerca de 14% e devem se manter nesses patamares até pelo menos início de março. E agora, você vai conhecer um trabalho de um pecuarista que depois de 40 anos, ele resolveu sair da pecuária tradicional para uma pecuária produtiva e lucrativa. Ele simplesmente passou de 300 animais, 300 cabeças, para um pouco mais de 800 cabeças na mesma área. Confira. Eu estou na Fazenda Capoeirão, no município de Jandaia, estado de Goiás. Uma fazenda grande, uma fazenda antiga, uma fazenda que já vem fazendo a pecuária tradicional já há muitos anos. E o pecuarista percebeu, o proprietário aqui percebeu que o caminho não é esse, que a fazenda tem que ser uma fazenda produtiva, mesmo sendo de pecuária de corte. A vizinhança já basicamente entrou com soja e ele está resistindo, resolveu fazer um trabalho diferente aqui na fazenda. A consultoria que ele tem está dando todo o suporte para ele. E a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: vamos começar a adubar pasto. Vamos tratar bem quem vai dar comida para o seu animal. E assim foi feito. O proprietário saiu de meia cabeça por hectare para 2 cabeças por hectare. E ele já está abatendo uma carreta de boi todos os meses. E ele quer chegar em 5 as por hectare. É só fazer o caminho que ele começou a fazer. Ou seja, dar continuidade à adubação de pasto, à melhoria de pasto. O resto vai acontecer com toda certeza. Eu estou com o seu Donizete Antônio, que é o proprietário da Fazenda Capoeirão, aqui no município de Jandaia. E o seu Donizete, de alguns anos para cá, descobriu a pecuária tecnológica. E parece que os resultados são promissores e o seu Antônio, ele está entusiasmado com essas tecnologias modernas que tem hoje
e resolveu aplicar aqui na propriedade. É mais ou menos isso, seu Antônio? É mais ou menos isso, efetivamente. Recuperação de pastagem, melhoramento genético, aliado a uma boa nutrição animal. Esse é o tripé básico da pecuária. E não tem saída, né? É uma via de mão dupla. Eu implemento as tecnologias existentes e o resultado aparece. Com certeza, com certeza. A pecuária, ela é efetivamente hoje a aplicação de tecnologia, senão ela é completamente inviável. Bom, para chegar nesse ponto que o senhor está chegando hoje, e eu tenho certeza absoluta que aqui é só um começo, eu tenho certeza que o senhor vai chegar em 5, 6 unidades animal por hectare nessa quantidade de pasto que tem. Hoje o seu Antônio tem aproximadamente aí 800 cabeças em 400 hectares de pasto. Por aí. Né? E o seu Antônio já começou a adubar. E os resultados a gente percebe a olho nu. Aquele pasto rapado já passou aí um pasto que tem condições hoje de colocar de 2 a 3 UAs por hectare. Mas tem um detalhe, tem que seguir orientação técnica. Sem essa não tem como, né? É verdade. A orientação técnica é indispensável. O pasto é simplesmente a abordagem do pasto, passa por um engenheiro agrônomo, ou que seja um técnico agrícola, análise de solo, ver as deficiências, corrigido com calagem, com gesso e com adubação NPK. E hoje tem a disponibilidade da ureia líquida, os adubos foliares, tem várias ferramentas hoje, umas mais baratas, outras mais caras. Isso é efetivo. Fazendo isso, é aliado a um bom sal mineral, um sal proteico energético, conciliado com melhoramento genético. O objetivo do senhor aqui na fazenda, Capoeirão, é abater aí uma média de 20 a 30 animais mês. Esse é o objetivo? Esse é o objetivo. Isso é onde o senhor quer chegar? É onde eu quero chegar, um lote mensal, de 18 boi, 27 boi, 18 vaco, 18 novilha. E nas águas agora, com a oferta maior de pasto, lotes de 40. É essa a minha expectativa. Bom, e o incrível é o seguinte, o seu Antônio já está perto de conseguir isso aí. Por quê? Porque está fazendo uso de tecnologia. Há quantos anos o senhor está aqui nessa propriedade e só agora que o senhor resolveu dar esse up? É o seguinte, através de contato com pessoas motivadas, pessoas que usam a tecnologia de maneira adequada, de maneira racional, e sobretudo, não só racional, de maneira responsável. Tá entendendo? Manter contato com pessoas adequadas. Essas pessoas, inevitavelmente, são os formadores de opinião. Como dizia na política, socialmente assim, existem os formadores de opinião na pecuária que faz essas metas para a gente, tá entendendo? Eu cheguei para cá, recém-formado, 24 anos de idade, a fazenda estava muito desgastada, tinha um gado de criar, aí fui lutando excessivamente. O grande erro, apesar de ter me formado, é o curso de economia, que é explicitamente um curso de planejamento, não ter procurado as pessoas certas, as pessoas que mexem diretamente com a pecuária, porque tem muito aventureiro no mercado, te entope de produto e não dá aquela resposta adequada. Eu pensava nos primeiros tempos que tinha que dar muito produto do coxo e não recuperar o pasto. Hoje é o contrário, tem que recuperar o pasto e o produto é suplemento. Então, inverteu a ordem assim, através de contato com pessoas racionais, pessoas que pensam a pecuária, pessoas que sabem o que está fazendo, as ferramentas que existem no mercado hoje, seguro de boi, travar boi, tá entendendo? Porque era muito ao Deus dará. Começava com um saco de milho de R$10, na época, nos primeiros anos, quando terminava o boi, o saco de milho estava de 50, o boi estava de 100 e voltava para 50, e tinha uma inversão assim de preço que teve. Então teve, o que eu falo mais assim, que eu vejo mais de importante, foi a adequação com pessoas responsáveis, com pessoas que lidam diretamente com a pecuária e passaram a me ensinar, e eu estou no mundo para aprender hoje, para aprender um pouco, e é o que eu posso passar para vocês como mensagem. Bom, e o que a gente observa aqui na fazenda é que está sendo realizado aqui um esquema de manejo, vamos dizer, diferenciado. E olha que durante os meus 30 e tantos anos dentro da comunicação do agro, eu sempre disse o seguinte, que uma boa parte das fazendas que trabalham com produção de carne deveria entrar com cria, recria e engorda para saber o que você está produzindo.
E é o caso aqui da realidade da Fazenda Capoeirão, onde a cria e a recria e a engorda é a base dos resultados positivos que a fazenda está conseguindo, né? Com certeza. A cria, recria e engorda, ela é desafiadora, porque a vacada ela consome muito pasto. Geralmente a maioria dos pecuaristas são recria e engorda. Eu ainda mantenho minhas vacas, tá entendendo? Então ela é desafiadora nisso, a cria, recria e engorda, e ela acompanha cada passo do ciclo pecuário, né? Porque envolve muitas assim da metodologia de engorda, na cria, recria e engorda, é porque dada a quantidade de pasto, e aí às vezes você tem pouca disponibilidade de gado para abate. Então, durante muito tempo eu fui daquela filosofia que tem muito gado. Não é a filosofia, não é muito gado, você tem que ter muito gado para girar. O gado que você tem que conservar tem que ter oferta de capim. Então foi erros primários, assim, que você cometeu, dar excesso de produto na época das águas, época que você tem que oferecer máximo capim para baratear o boi, porque relativamente engordar boi não é barato. Não, é tanto que vocês sabem que a carne mais barata ainda é a do Brasil. Entendeu? É a mais do Brasil. E o Brasil, você sabe, como uma nação continental, pelo que eu tenho lido, vocês sabem, é o único que pode oferecer comida para o mundo inteiro. Comida para o mundo inteiro. Ou seja, o Brasil ele pode ser considerado o supermercado do planeta. Quer dizer, nós ainda dentro da pecuária temos que crescer muito. E ele percebeu que o caminho mais curto para o sucesso é dar comida para o capim. É ajeitar o capim como se fosse uma lavoura de soja, uma lavoura de milho. E ele vai conseguir chegar no objetivo dele, que é aí 4, 5 UAs por hectare. E hoje, dentro da cria, recria e engorda, ele sabe o que ele está produzindo e sabe quanto está custando isso aí e quando ele vai abater com resultado também positivo, que é o que a maioria dos pecuaristas deveria fazer. Descobrir que a pecuária é altamente lucrativa. Acho que é isso, né? Porque o senhor já está cercado de soja, né? É verdade. E o senhor está resistindo e eu tenho certeza absoluta que ele poderá até entrar com soja, mas para melhorar o solo e para ter um capim logo após a soja, que é o que tem muita gente fazendo. Com certeza. A revolução da soja hoje emparedou bem o pecuarista. O pecuarista hoje tem que ser, acima de tudo, um visionário, um entusiasta. Sim. Tem que ser estudioso, tem que se cercar de pessoas responsáveis, tem que, como diz no jargão popular, tem que voltar a estudar, ver o que está acontecendo no mercado, se encaixar no mercado, tomar conhecimento da sua região, ter um bom parceiro de abate, frequentar o frigorífico, conversar com o comprador, se instrumentalizar quer dizer, está por dentro do negócio. Do burburinho, né? Como diz o nosso mentor aí, o Ademar, a grande válvula da pecuária é ser bem informado. Mas é tudo, se for bem informado, sai lá na frente. Isso, com certeza. Tá ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. E depois do intervalo, vamos falar sobre demanda mundial crescente pela oleaginosa em virtude da retomada da produção e também do consumo de proteína animal no mundo. E vamos falar também sobre exportação do agro brasileiro. Um minutinho só, nós voltamos já. E aí, tudo bem? Você tem alguma dúvida sobre perícia médica, pensão, prova de vida? Nessa sexta-feira é dia do nosso quadro do INSS. E você vai ver também a vacinação de crianças em escolas da capital. Sobre esses ou outros assuntos, o microfone está aberto para você, 985-19-7000. Você está pronto para o seu próximo desafio? Leve a nova Ford Ranger nas concessionárias Ford.
a picape mais premiada do Brasil, que vem com o exclusivo Ford Pass Connect. Motor diesel de 200 cavalos e tração 4x4, controle adaptativo de carga, sistema anti-capotamento, assistente de partida em rampas e muito mais. Aproveite, entrada de 20% e saldo em 60 vezes. Últimas unidades à pronta entrega nas concessionárias Ford. O governo de Goiás acaba de entregar o ECAD, Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, uma obra muitas vezes prometida no passado e nunca realizada, e que hoje é mais do que uma grande realidade. É uma conquista histórica para as mães e pais de Goiás. O ECAD conta com 116 leitos de internação e 30 de UTIs, mais de 15 especialidades médicas. Pronto-socorro 24 horas, além de um moderno parque de exame de imagens. Só quem tem filho pequeno sabe a importância de ter um hospital bem estruturado e completo como esse aqui. A estrutura é muito boa, a gente é muito bem recebido aqui. Tem tudo que a criança precisa, né? O ECAD se soma aos novos hospitais estaduais e às policlínicas. E Goiás se consolida como uma das melhores redes de saúde pública do país, mostrando a receita certa para superar as dificuldades. Trabalho sério, 7 dias por semana. Governo de Goiás. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. De segunda a sexta, 15 para as 4 da tarde, Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre as exportações do agro brasileiro. Conforme dados divulgados pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as exportações do agro brasileiro atingiram 8,8 bilhões de dólares, valor recorde para os meses de janeiro, o que significou um incremento de 57,5%.
9% em relação aos 5,6 bilhões de dólares exportados em janeiro do ano passado. Esse forte crescimento do valor exportado foi influenciado tanto pela expansão dos preços médios de exportação, que subiram aí basicamente 19% na comparação com janeiro do ano passado, quanto em função do aumento do volume exportado, que cresceu 32,3%. E com essa expressiva elevação, a participação do agronegócio nas exportações brasileiras cresceu 37,5% de janeiro de 2021 para 44,9% em janeiro de 2022. O destaque dos embarques do mês de janeiro foi o complexo soja, com 2 bilhões de dólares, cifra 338% superior aos 484 milhões de dólares exportados em janeiro do ano passado, ou seja, mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. A soja em grãos registrou 2,4 milhões de toneladas em exportações, teve um crescimento de 4.853%, ou seja, 1 bilhão 240 milhões de dólares. Em dinheiro, mais de 5.200%. Valores recordes para os meses de janeiro. E agora vamos comentar sobre as vendas de milho da safra de verão 2021 na região centro-sul do Brasil. Os dados divulgados recentemente pela consultoria Datagro indicam que as vendas do milho da safra de verão 2020-2021 no centro-sul do Brasil chegaram a 98% da produção esperada, contra 96% do levantamento anterior. Esse número é ligeiramente menor do que os 99,8% em igual momento do ano passado, ligeiramente abaixo de 98% da média dos últimos 5 anos. Até o último dia 4 de fevereiro, 92% da safra de inverno da região Centro-Sul já estava compromissada pelos produtores, ante 90% no mês passado, 96% em 2020 e 93% na média dos últimos 5 anos. A coisa só vem crescendo. A previsão total de safra 2020-2021, ela foi revisada para 87,7 milhões de toneladas no levantamento de janeiro. Esse número, ele é mais baixo e se deve às chuvas que estão atrapalhando a colheita do milho. Levantamento realizado pela Datagro até dia 4 de fevereiro mostra que a colheita da soja no Brasil alcançou 18,8% da área plantada, ante uma média plurianual de 10%. Em relação ao milho de verão, os trabalhos na região Centro-Sul atingiram 19%, ou seja, 4% a mais na comparação com a semana anterior. E a média dos últimos 5 anos, para o período, é de 9,9%. E agora nós vamos falar sobre um outro tema muito interessante. De acordo com analistas da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, existe uma demanda mundial crescente por soja, em virtude da retomada da produção e consumo da proteína animal no planeta, o que indica uma redução da relação estoque-consumo de soja em grãos em 2022. E dessa forma, a previsão é que a China importe cerca de 100 milhões de toneladas neste ano. Já em janeiro, o país asiático adquiriu 80% do volume de soja exportado pelo Brasil, 1.970.000 toneladas. Além da China, ainda tem a União Europeia, tem o Vietnã, também importaram mais de 100 mil toneladas do Brasil. 159.800 toneladas para a União Europeia e 136 mil toneladas para o Vietnã. As exportações de farelo de soja elevaram em 45% em volume, passando de 1 milhão para 1.490.000 toneladas.
As exportações de óleo de soja também apresentaram expressivo crescimento devido à forte demanda indiana e ao aumento da disponibilidade doméstica. As exportações do óleo de soja atingiram 232 milhões de dólares em janeiro deste ano, ou seja, mais de 1.900%, ou 170 mil toneladas. A Índia adquiriu 82% do volume total exportado, ou seja, quase 140 mil toneladas. E agora vamos falar de uma aprovação pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados aprovou, nessa semana, o projeto de lei que moderniza e otimiza as regras de registro de produtos agroquímicos aqui no Brasil. Entre as principais mudanças está a fixação de um prazo máximo de 2 anos para a liberação de moléculas novas, acabando com a demora média de 7 anos que é verificada atualmente. Outra alteração importante é a centralização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento das tarefas de fiscalização e análise dos pesticidas no Brasil. Será o Ministério que será o responsável, por exemplo, por conceder um registro temporário, caso o prazo de autorização dos produtos não seja cumprido. A liberação de pesquisas e testes deve ser concedida em 30 dias. O projeto de lei 6.299 revoga totalmente a Lei dos Agrotóxicos de 1989, alterando o termo agrotóxico para pesticidas, quando usados em florestas e em um ambiente hídrico. Os agroquímicos passam a ser chamados pelo projeto de produtos de controle ambiental e seu registro caberá ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que pertence ao Ministério do Meio Ambiente. Agora vamos falar sobre a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal lançou 2 linhas de crédito específicas para o agronegócio. Uma será de custeio antecipado, com taxas a partir de 3% ao ano para o PRONAF, Programa de Agricultura Familiar, de 4,5% do PRONAMP, destinado a agricultores de médio porte, e 6,5% aos demais. Em outra linha, a Caixa vai emprestar dinheiro aos agricultores com recursos da poupança e taxa de 9,5% ao ano, sem a adição da taxa referencial, que é a TR. Em paralelo, a Caixa quer avançar no agronegócio, fechando o ano com cerca de 40 bilhões de reais em concessões ao setor e, no segundo lugar, entre os bancos que mais emprestam para o agro no país. Na semana passada, segundo a presidência da Caixa Econômica Federal, a intenção é elevar a carteira da Caixa do agro a 200 bilhões de reais em até 2024. Após entrar no Plano Safra em 2021, com 7,5 bi em recursos, a Caixa Econômica Federal ela vai pleitear 20 bilhões de reais em recursos neste ano para o Ministério da Economia. Bom, e se você deseja obter informações sobre o mundo do agronegócio nacional e internacional, cotações de preço, todas as commodities, basta você entrar no site www. E clicar no banner, entrar no grupo TV Agro. E você vai preencher os campos que estão em branco. E tudo isso de forma gratuita. Você vai receber todos os dias um boletim informativo de cotação de preço e notícias. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: tudo depende de como vemos e não de como elas são. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Minha Super Ex-Namorada. O melhor do cinema na sua casa, na tela de sucessos. Hoje, logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.